Boa noite a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 90 anos da Academia Carioca de Letras, aqui representada pelo seu presidente, o musicólogo brasileiro, senhor Ricardo Cravo Albim, agraciado esta noite com a moção de congratulações e aplausos, que solicito ao nosso ilustre cerimonial que possa conduzi-lo para o seu lugar reservado nesta mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa de honra a excelentíssima senhora Eva Dores Rosenthal, secretária de Estado de Cultura. Convido o excelentíssimo senhor embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, representando neste ato a Academia Brasileira de Letras. Convido também o excelentíssimo cônsul-geral de Portugal, embaixador Jaime Leitão. Convido o Dr. Omar da Rosa Santos, representando a Academia Nacional de Medicina, a mais antiga academia do país. Convido também a escritora e poeta, presidente da Academia de Letras do Estado de Goiás, eleita representante das 22 Academias de Letras dos Estados, a senhora Leda Selma. Convido também o professor Gilberto Ramos, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia. Quero convidar todos para que fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do maestro subtenente da PM, Edson Martim. Desde já deixamos o nosso mais sincero agradecimento aos membros da banda por abrilhantar esta solenidade.
Quero agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, dizer que tenho uma honra muito grande de ter feito a proposta de moção de congratulação e aplausos aos 90 anos da Academia Carioca de Letras, que foi aprovada pela Comissão de Cultura, e venho como presidente fazer esta solenidade e presidir esta solenidade no dia de hoje. A Academia Carioca de Letras foi fundada em 8 de abril de 1926 por um grupo de notáveis e é considerada uma associação de cultura literária do Estado do Rio de Janeiro, e sua finalidade é prestigiar a língua e a literatura nacional. A Academia é composta por 40 membros e, para ingresso de novos titulares, segue os mesmos critérios das demais academias do nosso país. São 90 anos valorizando a nossa cultura e a nossa língua. A Comissão de Cultura não podia deixar uma data tão expressiva passar em branco. Por este motivo, propusemos esta homenagem. Quero parabenizar todos aqueles que fazem parte da história da Academia Carioca de Letras. E, como presidente, sinto-me honrado de estar aqui hoje com as senhoras e com os senhores. Quero dizer que a Academia Carioca de Letras é considerada uma entidade de utilidade pública federal desde 1966. A história é prova viva desse brilhante trabalho que desenvolve a nossa querida Academia Carioca de Letras. Sejam bem-vindos a esta casa e que esta homenagem signifique uma singela lembrança da importância do trabalho que os senhores desenvolvem no nosso Estado. Então, quero, de coração, agradecer a todas e todos e dizer que me sinto honrado, doutor Ricardo Cravo Albim, de estar aqui com o senhor, pessoa que tem uma admiração muito grande pelo trabalho que faz, e é um prazer imenso estar presidindo essa sessão hoje como presidente da Comissão de Cultura. Muito obrigado. Eu quero a seguir passar a palavra à querida secretária de Estado de Cultura, a minha secretária Eva Dori Rosenthal. Muito obrigada, deputado Zaqueu. É sempre um prazer enorme estar nessa casa. Hoje, principalmente, porque, além de musicólogo, além de um currículo generoso para com a cidade, para com o Estado, para com o país, o Ricardo Cravo Albim é um velho amigo meu. É uma das pessoas mais queridas que eu tenho na vida. Ele sabe disso. E hoje, nos momentos que nós vivemos na cidade, no Estado, no país, no mundo, nós podemos homenagear uma associação ligada a letras, à leitura, ao conhecimento. É um bem danado. Uma associação que faz 90 anos, uma associação de utilíssima, a utilidade pública é de uma potência enorme, Como que a gente vai conseguir construir um país melhor se nós não investirmos na educação e na cultura da nossa população, dos nossos jovens, dos nossos adultos? Então, hoje é um momento de celebração, de alegria para todos nós. Queria realmente parabenizar, agradecer, em nome da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Parabenizar o deputado Zaqueu, que, como presidente da Comissão de Cultura, mais uma vez faz um golaço, porque ele vive fazendo gol aqui nessa alerge. É um deputado extremamente comprometido com as questões da cultura aqui no Estado. E dá um beijo muito especial e carinhoso que, na pessoa do Ricardo, eu homenageio todos vocês. Tá bom? É isso, gente. Boa noite. Felicidades. A nossa secretária tem um compromisso com o governador e não vai poder ficar até o final da sessão. E já digo, secretária, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco. Nós não poderíamos ter um evento dessa importância
homenageando a Academia Carioca de Letras, sem tivéssemos presente na nossa solenidade aquilo que abrilhanta a nossa literatura, que é a poesia. Então, quero convidar inicialmente o Reinaldo Valinho Álvares para que possa recitar uma poesia para nós aqui. Dos Homens que Não Chegam é um segmento de um livro intitulado Cidade em Grito, escrito há 58 anos, em 1958. Ganhou o Prêmio Olavo Bilac do Departamento de Cultura do Estado da Guanabara, que então existia, e foi publicado, foi o meu primeiro livro publicado. O livro é voltado inteiramente para o Rio de Janeiro, a vida intensa, trágica, dramática, muitas vezes, do carioca. Dos homens que não chegam. Não chegar, sempre ir, caminhar sem remédio, um partir sem chegar, eis o homem das ruas. Da rua fujo e entro pelo verso adentro, para dizer do rio e seu fluir urbano, das ruas lancinantes, sem captar o grito, também procuro embalde aprisionar o mito dos homens que não chegam, ignorando o nunca. Milhões de passos fendem a cidade em duas, e nessa fenda triste e colossal circula a incompreensão latente do partir sem rumo. Aonde pretende ir a multidão infrene? Em que alvo esconso cravará a seta? Rio em que mar derramará as águas? Ela própria não sabe e mesmo assim caminha. Deixai-a, porém, ir, que o riso em mãos pequenas, soprado pela infância às ruas ainda presa, atirem algodões ao ar lúcido e ameno, cascatas de ambições para o amanhã previsto. E é necessário crer num amanhã menino. Obrigado ao poeta Reinaldo Valinho Álvares. Convido também o poeta Edir Meirelles para que possa recitar sua poesia. Caríssimo presidente Zaqueu Teixeira, caríssimo presidente da Academia Carioca de Letras, Ricardo Cravo Albim, demais componentes da mesa, caríssimos acadêmicos. O poema tem o título Amor à Prima Vista. A conheci por fotografias e foi amor à prima vista. Nosso primeiro encontro foi onírico e a paixão se concretizou. Ao contato com teu corpo tépido, tuas curvas sensuais, teu hálito perfumado, as entranhas oceânicas, teus seios encantadores, o ventre abrasador, com o teu calor inebriou-me, acariciou meu corpo todo, beijou meus pés como se eu fora um anjo. Enamorado estava, deslumbrado permaneço, no compasso de nossas pulsações. Não abandono teu regaço, quero-te mais e cada vez mais acariciá-la à luz do sol, ou dias de mormaço, nas noites de luar ou céu estrelado, declaro diante de todos o meu amor a ti, bela Copacabana. Agradeço ao poeta Edir Meirelles. Convido para fazer uso da palavra o
professor Gilberto Ramos, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia. Excelentíssimo deputado Zaqueu Teixeira, estou aqui, presidente da Câmara Brasil-Rússia à esquerda. Meu caro amigo, professor Ricardo Cravo Albim, é uma honra estar aqui hoje como seu amigo. Estou surpreso por estar sentado aqui nessa cadeira. Tem muita gente que poderia estar aqui falando muito melhor do que eu, mas quero enaltecer a amizade que eu sinto, o respeito que eu tenho por você, meu amigo Cravo Albim, e no que prescindi em termos de apoio. Nós conversamos, almoçamos hoje, deputado, falando sobre como é fundamental o aporte de capitais, a busca de subsídios privados, utilizando a ferramenta, a cultura, como mecanismo de levar a condição, a cidadania de um povo. Tá? Eu vivi na Rússia há muitos anos, trabalho com a Rússia há 28 anos, e me aproximei daquele país, não pela motivação do negócio, tive lá ainda na condição de um país comunista, fechado, vi toda essa transição, estive aqui já falando sobre a questão da Rússia, mas justamente enaltecendo a questão da cultura. Hoje utiliza-se o conceito de soft power, como utilizando a cultura, o esporte e a mídia para formar opinião. Tenho a honra, meu amigo Cravo Albim, de estar presente aqui nessa solenidade, justa, uma moção mais do que justa, e eu, como filho de escritores, meu pai como curador da Bienal, minha mãe uma pianista erudita, curador da Bienal de São Paulo, e espero que possamos trilhar um caminho juntos, no que prescindir do apoio meu, pessoal, de empresas que estejam conosco, possam dar sustentação, trazer, vamos dizer, apoios à atividade da Academia de Letras Carioca, ao Instituto, presidido sobejamente bem por você, meu amigo Ricardo Cravo Albim, e vida longa, saúde e muito obrigado, tá? E pela honra de estar aqui falando. Tá? Obrigado, professor Gilberto Ramos, pelas suas palavras. Convido também a escritora e poeta Leda Selma para fazer uso da palavra. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do deputado Zaqueu Teixeira, que preside esta sessão e que é o idealizador deste momento tão especial. E cumprimento a assistência na pessoa do meu confrade e presidente da Academia Carioca de Letras, Ricardo Albim. Realmente é uma noite única, uma noite especial, porque no país em que se diz que o povo não lê, que o povo não gosta de poesia e que o povo não gosta de livros, vermos uma casa da tradição desta homenagear uma academia de letras, ideia do deputado Zaqueu. Isso não só incentiva, como também mostra que, na verdade, às vezes, o brasileiro não lê ou não gosta de ler ou não sabe ler porque não lhe é dada a oportunidade de fazê-lo. Não lhe é facultado o acesso mais fácil à leitura. Então, nesta noite em que a Academia Carioca de Letras é homenageada e que serve, inclusive, de exemplo para a Academia Goiana de Letras, da qual sou presidente, nessa noite eu só tenho que me jubilar bastante e que outras moções desse porte aconteçam com a Academia Carioca, com outras academias e com a literatura, com as letras em geral. Parabéns a todos, parabéns à Academia Carioca de Letras, parabéns a esta casa e que Deus abençoe ideias bonitas e luminosas como esta. Obrigado,
querida poetisa Leda Selmo. Convido também para fazer uso da palavra o doutor Omar da Rosa Santos, representando a Academia Nacional de Medicina. Só aproximar aqui, tá? Senhor presidente, presidente Cravo Albim, autoridades e dignitários, prezados amigos. 186 anos atrás, um grupo de 5 pioneiros fundou a Academia Imperial, hoje Nacional de Medicina, com o escopo de auxiliar o governo em tudo quanto se destinasse ao cuidado da saúde da população, controle das epidemias, das epizootias e, subsidiariamente, a educação médica. Hoje, as letras e a medicina têm sido entrelaçadas na época da história. 7 presidentes da Academia de Medicina presidiram também a Academia Brasileira, dita de Letras. De modo que isso começou com um dos primeiros eleitos para a Academia Brasileira, Francisco de Castro, que não chegou a tomar posse, e na sua propositura ficou claro que as letras médicas também são letras, vírgula, e boas. Não se podem, portanto, afastar as duas esferas. Eu quero, com Santo Agostinho, ser breve, primeiro, atributo da eloquência, mas com Quintiliano Romano, ser claro, para não deixar dúvidas. A terceira palavra que desejo dizer, são só 4, já foi dita, a questão das letras. E pior, a última coisa que tenho a dizer é uma da qual me convenci durante o estágio nesses chãos da terra. O pior ingrato não é aquele que agride, que menospreza ou que vilipendia o benfeitor. Pior ingrato é aquele que esquece. Pior do que este, só aquele que esquece que esqueceu. E eu, portanto, quero homenagear 3 pessoas, 3 médicos que compuseram a Academia Carioca de Letras nesses 90 anos. 3 médicos que também são da Academia Nacional. O soldado de Anchieta, Dagmar Chaves, seu longânime presidente. Outro, que me ofereceu da taça do seu conhecimento, Magalhães Gomes, decano da Cardiologia no estado do Rio de Janeiro. E o terceiro, aquele a quem eu pude suceder, Geraldo Halford. Senhor presidente da Academia Carioca, receba da Academia Nacional de Medicina, que manda, por mandato do seu presidente Francisco Sampaio, todos os encomes por esse aniversário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Omar da Rosa dos Santos. Convido também agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo embaixador Jaime Leitão, cônsul-geral de Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores académicos, estou muito honrado em estar aqui, sobretudo porque eu sou um recém-chegado e a primeira cerimónia onde eu estou presente enquanto representante do meu país é nesta academia. Hoje também tive, por coincidência, a primeira visita que fiz ao Real Gabinete Português de Leitura. Portanto, é um dia especial. E eu não queria deixar de dizer que também é um dia especial porque hoje veio a confirmação
de que o secretário-geral das Nações Unidas será um português. E isso revela, a meu ver, a nossa característica de universalidade. E as letras são, obviamente, uma das expressões da universalidade. E eu sei, apesar de ainda saber pouco sobre o Brasil, sei o quanto no Brasil se apreciam os escritores portugueses, escritores que eu tenho no meu coração, sobretudo essa de Queiroz, e escritores modernos também. E, portanto, eu agradeço muito, Sr. Presidente, meus senhores e minhas senhoras, agradeço terem-me dado a honra de dizer duas palavras e de lembrar o quanto nós, portugueses, estamos unidos ao Brasil, sobretudo por razões culturais. Muito obrigado. Obrigado ao Jaime Perdigão, embaixador e cônsul-geral de Portugal. Convido para fazer uso da palavra o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, representando neste ato a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente deste ato, deputado Zaqueu Teixeira, senhores membros da mesa, é um prazer para mim e uma alegria participar dessa homenagem que a Alerj faz à Academia Carioca de Letras nesse momento tão importante da sua história. A minha academia, a Academia Brasileira de Letras, é pouco mais velha do que a Academia Carioca de Letras. Mas sempre tivemos, as duas academias, uma relação muito estreita, inclusive do ponto de vista mesmo de pertencimento a uma ou outra das academias. Em muitos casos, acadêmicos da Academia Brasileira de Letras são também acadêmicos da Academia Carioca e vice-versa. De modo que é um momento muito importante para nós participar dessa homenagem justa pelos primeiros 90 anos da Academia Carioca de Letras. A importância das academias não pode ser menoscabada. Elas existem já há muito tempo, há séculos, mas sempre tiveram um significado muito importante do ponto de vista de proporcionar uma espécie de confraria de escritores, de pessoas que estão interessadas na preservação da língua e da cultura nacional ou estadual, conforme seja o caso das academias estaduais. Na verdade, a Academia Carioca de Letras é uma academia estadual sui generis, pelo fato de ter sido criada no tempo em que o Rio de Janeiro era a capital do país, tornou-se uma academia, de certo modo, federativa. Muitos membros da Academia Carioca de Letras, ao longo de sua história, não são cariocas, mas se tornaram cariocas pelo fato de aqui viverem nessa cidade acolhedora, receptiva, onde eles se encontraram realizados. No momento, a Academia Carioca de Letras tem a aventura de estar sendo comandada por um carioca de verdade. Poucos presidentes terão sido tão cariocas quanto o presidente Ricardo Cravo Albim, que no momento ocupa a presidência dessa casa. De modo que é um prazer para mim, como representante da Academia Brasileira de Letras, participar dessa homenagem e agradeço então a Alerj pela iniciativa e aos que aqui estão presentes por estarem apoiando esse ato. Agradeço ao embaixador Geraldo Holanda Cavalcante pelas palavras. Faço questão de citar algumas autoridades que enviaram mensagens de congratulações aos homenageados e votos de pleno êxito neste evento que estamos presidindo. Registro aqui homenagem do Gabinete da Casa Civil, em nome do presidente, do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Mensagem da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, em nome do governador Geraldo Alckmin. Mensagem enviada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Mensagem encaminhada pelo gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia. Mensagem do senador Cristóvão Buarque. Mensagem do senador e acadêmico Bernardo Cabral, diretor da Confederação Nacional do Comércio. Mensagem de Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras. Mensagem de Adriana Sampaio, representando o presidente da Academia Paulista de Letras, Gabriel Chalita.
Ana Maria Machado, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Cláudio Aguiar, presidente PEN Clube do Brasil, e o Dr. Arnaud Welling, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Como disse aqui o nosso embaixador, né, Geraldo de Holanda, muitos da Academia Carioca de Letras não são cariocas, mas ser carioca é mais do que ser nascido na cidade do Rio de Janeiro, é um estado de espírito. E esse estado de espírito está aqui incorporado em todos os poetas que aqui estão hoje. E eu fico muito feliz por isso. É chegado o momento em que este parlamento sente-se engrandecido em oficializar a entrega da moção de congratulações e aplausos ao presidente da Academia Carioca de Letras, o musicólogo brasileiro, o senhor Ricardo Cravo Albim. Nesse momento, passo a palavra ao nosso homenageado, o senhor Ricardo Cravo Albim. Pode falar aqui da mesa ou da tribuna, se Vossa Excelência escolhe. Senhor presidente desta sessão, este magnífico deputado que nos homenageia de uma maneira certamente muito especial pela própria excelência do nome do deputado. O deputado Zaqueu é uma referência, eu já votei inclusive nele, ele não sabe disso, mas é uma referência de qualidade, porque todos realmente sabemos o quanto é importante que a Câmara Legislativa, que todos os degraus dos representantes do povo sejam muito bem representados em hora de certa aflição política em que todos vivemos neste país. Portanto, eu agradeço muito, meu caro deputado Zaqueu, esta grande homenagem que se faz à Academia Carioca de Letras, cumprimentando de imediato esta mesa de excelência, uma mesa, enfim, que honra muitíssimo a academia. A mesa composta, e agradeço a um por um dos que falaram para a Academia Carioca de Letras, com palavras emocionantes para todos nós, integrantes desta academia, começando com a secretária de Estado de Cultura, Eva Dores Rosenthal, a seguir com o Dr. Omar da Costa Santos, também integrante da Academia Carioca de Letras, um dos mais importantes médicos do país, representando a Academia Nacional de Medicina, a mais antiga academia que nós temos, a poeta e representante também de todas as demais academias que se fizeram presentes a partir dela, a nossa poeta Leda Selma, presidente da Academia de Letras do Estado de Goiás. E o professor Gilberto Ramos, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia. E, por último, a palavra do nosso embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, representando neste ato a Academia Brasileira de Letras, definindo uma atenção muito especial a uma personalidade que naturalmente integra, a partir do momento que chega à cidade do Rio de Janeiro, a vida cultural, diplomática da cidade, que é o nosso cônsul-geral de Portugal, o embaixador Jaime Leitão. A todos os citados, o mais comovido agradecimento da nossa Academia Carioca de Letras. Eu gostaria de fazer uma menção, se me permite, deputado Zaqueu, também
ao presidente, igualmente, da Comissão de Cultura, o seu integrante, que é o deputado Anderson Nogueira, e a minha amiga muito estimada, que viabilizou todo esse encontro aclamado pelo senhor, deputado Zaqueu e deputado Anderson Nogueira, que é a jornalista e escritora Rogéria Gomes. Portanto, cumprimento agora a esta plateia integrada por pessoas muito necessárias à própria academia, porque, além de amigos, os seus próprios acadêmicos. Cada um precioso acadêmico, cada um precioso amigo, cada um precioso intelectual em favor e para as letras desta cidade e do país, como citou com muita propriedade o embaixador Geraldo de Holanda Cavalcante. Certamente, o Rio de Janeiro sempre foi a capital amorosa, intelectual, a capital política deste país, que, por vezes, nem se encontra como deveria se encontrar a partir de suas dimensões tão monumentais. O Rio concentra esta magnífica possibilidade do encontro do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Razão da citação apropriada do embaixador Holanda Cavalcante. Eu cito a plateia, cumprimento, agradeço a todos os que estão aqui e resumiria a todos numa última posse acadêmica que ocorreu à academia há menos de semanas atrás, e que é a poeta, escultora e escritora e grande figura, a nova acadêmica Dirce de Assis Cavalcante. Portanto, gostaria de enfatizar e entregar ao nosso presidente desta sessão 2 livros que nós chamamos modestamente de revista. Na verdade, esta é do ano passado, 450 anos do Rio de Janeiro, celebrado pela Academia Carioca de Letras, e esta aqui já celebrando os 90 anos da própria Academia Carioca de Letras, não é? E que é este livro. Na verdade, impropriadamente chamadas de revista, mas é uma tradição de chamarmos as edições normais, mensais ou semestrais ou anuais da Academia Carioca de Letras pelo nome de revista. Quero, meu caro presidente, finalmente lhes dizer que esta Academia para as Letras do Rio de Janeiro, especificamente, e para a definição do espírito carioca, esta academia vem certamente cumprindo, já por décadas, uma bela tradição de confirmar a cidade do Rio de Janeiro como este centro, um centro de cultura e de afeto literário amoroso do Brasil inteiro por conta da sua definição de excelência. A Academia Carioca de Letras vem desenvolvendo todo um trabalho muitíssimo especial, dedicado a levantar toda essa estima carioca, que é necessário que nós, da Academia Carioca, levantamos estima, não destruímos possibilidades, construímos possibilidades de melhorar esta autoestima do Rio de Janeiro, que andou baixa, lamentabilíssimamente muito baixa, até pouco tempo atrás. Mas, com os eventos que a Academia Carioca acompanhou com todo cuidado, e fazendo, inclusive, mesas redondas, palestras dos fóruns cariocas, esses últimos eventos que inundaram a cidade do Rio de Janeiro de animação, de fé e de autoestima, especialmente, é claro, depois da Copa do Mundo, a Olimpíada que acabou, e especialmente ainda, se me permita, a Paralimpíada, a mais bela competição de calor e de fé no homem que eu vi em muitos anos. Portanto, segue a Academia Carioca de Letras cumprindo a sua necessária sina,
que é a de defender e especializar-se no afeto, no amor, no levantamento, no sim ao Rio de Janeiro. Eu gostaria, se me permite, o empréstimo de um desses livros, de encerrar estas palavras com as palavras do primeiro cronista da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é, meu caro deputado Zaqueu, o nosso patrono. Um grandíssimo nome da história do Brasil, um grandíssimo nome da Igreja Católica Apostólica Romana, hoje tornado santo da nossa igreja, e que é o padre José de Anchieta. Nós nos orgulhamos muito de termos como patrono um cronista que viu a cidade do Rio de Janeiro nascer. Ao lado de Estácio de Sá, no Morro Caradicão, ele escrevia à noite o que viu, relatando como historiador e cronista primicial o alvorecer daquilo que seria uma cidade. Era uma vila modestíssima, e ele relata em muitas crônicas exatamente esse momento capital da cidade de São Sebastião, então vilarejo, aldeia de São Sebastião. Palavras do patrono da Academia, José de Anchieta. E assim todos juntos, em uma mesma maré, com grande alegria, entramos pela boca do Rio de Janeiro, começando já os homens a ter mais fé e confiança em Deus, que em tal tempo socorrera as suas necessidades. Logo ao seguinte dia, que foi o último de fevereiro, o 1º de março, começaram a roçar em terra com grande fervor e cortar madeira para a cerca, sem querer saber dos tamoios nem dos franceses. Os habitantes fora dos autóctones, daqueles que realmente sempre habitaram nas margens da mágica, bela e infelizmente tão destruída, o que é imperdoável, Baía de Guanabara. Portanto, eu agradeço com grande penhor toda esta honra que a Academia Carioca de Letras merece nos seus 70 anos, 90 anos muito comemorados. Só que lhes asseguro, especialmente ao presidente da mesa, que é esta noite, a noite de honra, a noite principal, primordial dos nossos celebrados 90 anos. E como disse o embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, são os primeiros 90 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Ricardo Cravo Albim. Interessante que, quando a gente fala da literatura, né, da poesia, eu acabei de sair de uma campanha política agora, né, que disputei. E posso falar dela, porque uma das minhas propostas era, no campo da educação, implementar o horário integral e colocando as crianças diariamente que pudessem ter acesso à biblioteca, acesso aos livros, acesso à poesia, acesso à literatura, porque isso ajudaria muito na formação das nossas crianças. E digo isso porque dos meus 4 filhos, uma delas teve contato com o livro, já que foi o temporão, eu já estava mais velho, pude dar um tempo maior à educação dela, e desde que nasceu ela ganhou o livro de água, do livro de água ela foi, os nossos passeios ao shopping era nas bibliotecas, no espaço da livraria, e hoje ela é uma leitora inveterada e tem uma formação belíssima graças àquilo que foi cultivado ali, né? Na visita às bibliotecas, ela tendo contato com os livros, brincando com os livros. Então isso marcou muito ter tido essa sabedoria de, junto com a minha esposa, dar a ela essa oportunidade desse contato e perceber que isso foi enriquecedor sob o ponto de vista da formação cultural dela. Então, dizer que, fazer essa homenagem aqui a todos vocês que estão ali produzindo literatura, poesia, arte, cultura, é uma honra imensa, porque
isso fez a diferença na vida da minha filha. Então, muito obrigado a todos vocês que produzem essa literatura belíssima. Me permitam, claro. uma pequena parte, é apenas uma parte para homenagear igualmente aqui nesta sessão os poetas da Academia Carioca de Letras que se deram o trabalho e a generosidade de preparar alguns dos seus lindos poemas, referenciados, inclusive, por um naipe masculino e por um naipe feminino. Eles estão todos presentes, nós ouvimos dois. O primeiro, o poeta Reinaldo Valinho Álvares, e o segundo, o poeta Edir Meirelles. Mas prepararam-se alguns outros pequenos poemas que são joias e que, se pudessem ser ouvidos... Nós vamos ouvir mais. Temos aqui agora, que nós vamos chamar a poetisa Tereza Cristina Meirelles de Oliveira, para que possa recitar aqui o seu poema. Obrigada. Acho que sim. Obrigada. Ao Rio de Janeiro, um esplendor à guisa de samba-enredo. Nossa ala engalanada agora pede passagem nesta linda avenida que é um rio que passa. Ó clamor das águas, das montanhas que te cercam, deste verde de todos os verões, deste mar que bate e que, tal qual o rio que te dá um nome, nunca cessa. Ó rio a nós destinado, ó rio de cada um, sol, sal, sul, da tua bossa sempre passando, melodia no requebro da tua gente, no jeitinho nunca esquecido, na esperança do fim de semana, da batalha de todo dia. Esse rio de gentes, nessa glória de feitos, nessa história de fatos, nessas versões ouvidas, nessas notícias criadas, nesse pulsar de vozes, nesse som de atabaques, nos trens suburbanos, no Imperial Outeiro. Ó, meu Rio de Janeiro, da floresta plantada, da cascata contada, do fuzuê do maraca, da feira da praça, do samba de roda, do papo piada, do passa lá em casa. Rio, nesses 451 anos, Rio, 40 graus, de muita luta e caos, das ruas apinhadas, onde teu povo canta, onde teu povo dança, clamando mudança, no riso criança de um certo porvir, que sempre vem, pois o rio, desde o nome, é água que nunca cessa, é ritmo bom à beça, é luz, é som, é o azul que vemos de nossas janelas, a cada dia acesas, bêbadas de tua beleza, ó cidade de encantos mil. Resumo pluri, multi, hiper, facetado, caixa de tarol, de ressonância, que retrata, que exibe, que representa o que chamamos Brasil. Agradeço a querida Tereza Cristina. Convido também para fazer uso da palavra e recitar a sua poesia, querido poeta Adriano Espíndola. Cumprimento inicialmente a mesa, o senhor deputado presidente desta sessão, Zaqueu Teixeira, o embaixador de Portugal, Jaime Leitão, cônsul-geral de Portugal, doutor Omar da Rosa Santos, meu confrade na Academia Carioca de Letras, doutor Gilberto Ramos, presidente da Câmara Brasil-Rússia, e, naturalmente, meu presidente
né, Ricardo Cravo Albim, ao lado do presidente da Academia Brasileira de Letras, representando a Academia Brasileira de Letras, Gerardo Holanda Cavalcante, e a presidente da Academia de Letras de Goiânia, a escritora Leda Salem. Bom, o meu poema é uma homenagem a todos os escritores, não só da Academia Carioca, da Academia Brasileira, todos os escritores, enfim, deste país, e também os oradores desta casa, e, enfim, todos os usuários da língua portuguesa, aqui representado pelo embaixador Jaime Leitão. O poema chama-se Língua Mar. A língua em que navego, marinheiro, na proa das vogais e consoantes, é a que me chega em ondas incessantes, a praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes no mistério das águas mais distantes e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa a caminho dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó língua mar, viajando em todos nós, no teu sal, singra errante, a minha voz. Agradeço ao poeta Adriano Espíndola. Convido também para recitar sua poesia o querido poeta Sérgio Fonta. Eu antes também cumprimento a mesa, que abrilhanta essa solenidade, em especial o deputado Zaqueu Teixeira, que criou esse momento tão feliz para a Academia Carioca de Letras. Como se fosse um laço. Tudo o que reluz no silêncio é o que a nós conduz ao centro de um sentimento. É tudo o que se sabe sobre aquele manso movimento que flutua no andar de dentro, como um rito, ou pausa, ou verso em andamento. Talvez seja o sim de uma sinfonia, talvez o não de não fazer nada e só ouvir o som que se insinua. Não há sereia para encantar ninguém, não há sirene para avisar alguém que algo se forma. Nada aparece de papel passado para afirmar que é isso ou aquilo o que acontece. O que se tece ou se costura na beira do amor ou da poesia, no secreto encanto de uma longa história, é o retrato de uma cidade, o calendário de um mês primeiro. O rio, que é ao mesmo tempo barco e passageiro, é um rio intenso de total janeiro. É nele que se filtra a hora de uma hora solo, e cada um na aurora aquece o que adormece ao colo. Como diz o poeta, de repente, não mais que de repente, a aparente mágica se desfaz, e a verdade torna-se a mais simples na alma do cidadão. O que brota no olho que se abre é a mão que une uma cidade inteira, ao homem que passa, que se enlaça, que aflora em cada esquina de rua, em cada esquina de nós. Agradeço, querido poeta Sérgio Fonta. Olha, nem sempre nós temos a honra e a oportunidade de ter no plenário dessa casa, né, a oportunidade de ouvir belíssimas poesias. Eu quero agradecer a todos os poetas e as poetisas que aqui trouxeram, né, e abrilhantaram essa nossa solenidade. Agradecer a presença de todas e todos. Agradecer ao nosso querido musicólogo Ricardo Cravo Albim, de coração. Agradeço o voto e agradeço a sua presença, que de fato faz com que a nossa atividade de parlamentar
seja uma atividade que nos permita, em nome do povo do Estado do Rio de Janeiro, conceder, né, essa moção, essa homenagem a todos vocês que abrilhantam o nosso Estado, abrilhantam a nossa cidade e o nosso país com as belíssimas poesias e com a literatura que temos aí, né, que formam de fato a nossa cultura. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado, meu querido Ricardo Cravo Albim. Declaro encerrada a sessão e todos estão convidados para a foto oficial que faremos na escadaria da entrada da Assembleia. Muito obrigado. Que Deus possa acompanhar a todos nós. Declaro encerrada a sessão.